Oi, gente. Chegamos para mais uma análise aprofundada aqui das notícias que rolaram. Hoje, o universo é o Flamengo, sabe? Baseado numa apuração recente de um canal focado no clube, a gente vai ver, dinheiro entrando por vias inesperadas, jogador importante recebendo honraria e, claro, toda a atenção às dúvidas que cercam um jogo decisivo de Libertadores. Vamos conectar esses pontos quentes. Vamos sim. Olha, o cenário é interessante porque mostra o Flamengo lidando com diferentes frentes, né? Ao mesmo tempo, tem a pressão financeira, que vem dessa decisão internacional, a simbólica com o reconhecimento do atleta e, claro, a pressão máxima dentro de campo num jogo que pode, definir muita coisa pro ano. Então vamos começar por essa grana aí que tá pintando. Saiu a decisão da FIFA, né? Condenando Estrela Amadora, lá de Portugal. O Flamengo vai receber uns 16 milhões. Isso por causa da venda antiga do André Luiz e do Igor Jesus. O mais doido, cara, é que os portugueses revenderam jogadores, lucraram com isso e mesmo assim não tinham pago Fla. Pode isso? Exato. E o mecanismo da FIFA que é chave, né? O valor total dá uns 2,3 milhões de euros, já com multa, juros, tudo incluído. O Estrela Amadora tem 45 dias para pagar. Se não cagar... Aí complica para eles. Isso, aí entra no transfer ban, fica proibido de registrar novos jogadores. Pro Flamengo, é claro que 16 milhões ajuda, né? Mas não é algo que, revolucione o orçamento de uma hora para outra. O ponto principal, eu acho, é a afirmação do direito contratual, sabe? E a força que isso dá ao clube em futuras negociações ou disputas na FIFA. Mostra que o clube vai até o fim para receber. Faz todo sentido. Tem que ir mesmo. E, bom... Falando em reconhecimento, mas agora fora dessa parte financeira, o Gerson vai receber a medalha Tiradentes. Foi aprovado lá na Alerj, Assembleia Legislativa aqui do Rio, é a maior honraria do Estado, né? A gente já viu outros ídolos recentes, tipo o Gabigol, o Jorge Jesus recebendo também. Bem bacana isso. E esse tipo de homenagem, especialmente num momento como agora, de pressão esportiva, tem um peso simbólico grande, sabe? Não é só um prêmio individual pro Gerson. Claro que eleva o moral dele, com certeza, mas também reforça a imagem do clube, vinculando aos ídolos, reconhecendo contribuições que vão, além do desempenho em campo. É um fator que pode, indiretamente, somar ali no ambiente do time. E falando em ambiente, nossa, o clima pro jogo de hoje contra a LDU tá pegando fogo. É decisão pura no Maracanã pela Libertadores. Se perder é adeus, empatar complica demais para o último jogo, fica muito arriscado e para respirar mesmo, só ganhando. E de preferência por mais de 2 gols para já entrar na zona de classificação hoje mesmo. A torcida tá naquela mobilização total, né? Pedindo para guardar celular, cantar o tempo todo, chegar cedo. E essa pressão toda, claro, se reflete nas dúvidas de escalação que a fonte aponta para o técnico, né? O Felipe Luiz, o Pedro, por exemplo, provavelmente começa no banco. É o tal do controle de carga, né? Para gerenciar o desgaste físico dele e evitar risco de nova lesão. Complicado ficar sem ele logo agora. Muito. E sem ele, o ataque vira um quebra-cabeça. É Juninho mais fixo, com o Bruno Henrique na ponta, ou o BH vai para dentro, centralizado, talvez com o Maicon aberto na ponta. São, desenhos táticos bem diferentes, né? Muda a movimentação, a criação de jogadas. Nossa, e não para por aí, né? Tem o meio-campo também, sem o Pulgar. Exatamente. Sem o Pulgar que está lesionado, a tendência é o Alan e o De La Cruz mais recuados, e aí o Arrascaeta e o próprio Gerson, o homenageado do dia, jogando mais adiantados. E na defesa, a base deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Alexandro. Mas ainda fica aquela dúvida, né? Léo Pereira ou David Luiz para formar a dupla de zaga com Ortiz. Cada escolha dessas impacta muito em como o time vai tentar atacar e se defender. É muita coisa para definir no jogo só, com essa pressão toda. Muita pressão mesmo. E para empurrar o time, a nação vai comparecer em peso, hein? Mais de 65 mil ingressos vendidos já. Isso confirma o que a gente viu naquele jogo contra o Bahia, lembra? Ingresso mais barato e o Maracanã lotou, mesmo num sábado à noite, véspera de Dia das Mães. Parece que o recado da torcida para a diretoria tá bem claro, né? Ingresso barato, Maracanã cheio. Os números da fonte sugerem essa correlação forte, sim. Preços mais acessíveis levaram a um estádio lotado, criando aquela atmosfera que o jogador adora e que pode influenciar o resultado. E o interessante é que mesmo com ingressos mais baratos naquele jogo do Bahia, o clube ainda teve um lucro considerável, né?
perto de 2 milhões de reais. Isso mostra que é possível buscar um equilíbrio entre ter o estádio cheio, acessível para o torcedor, e ainda ter um retorno financeiro. É uma equação delicada, claro, que envolve também outras questões como a carga de ingressos para visitantes, que foi o caso lá contra o Botafogo, com só 2 mil lugares. E impacta a experiência do torcedor, né? É isso então. A gente vê o Flamengo navegando por essas diferentes águas, né? Uma vitória financeira importante nos tribunais, o reconhecimento merecido para um jogador-chave como Gerson, a atenção tática e a pressão de um jogo vital, e a demonstração de força da torcida respondendo ao chamado e talvez ao preço do ingresso também. Fica a pergunta para a gente pensar, né? Até que ponto essa sintonia fina entre a gestão financeira, o moral do elenco e a paixão e o bolso, né, da torcida é o verdadeiro motor que impulsiona um gigante como o Flamengo nos momentos cruciais. Fica aí a reflexão. Valeu, galera! Se curtiram essa análise, não esquece de deixar o like e seguir o canal para não perder as próximas, tá bom? Até a próxima!